Você já ouviu falar sobre o cavalo de Troia? A engenhosa artimanha que derrubou uma das cidades mais poderosas da antiguidade. Mas será que essa história é real ou apenas um mito? Hoje vamos desvendar os segredos do lendário cavalo de Troia e explorar o que a história e a arqueologia têm a nos dizer. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode te surpreender. Para entender o famoso cavalo de Troia, precisamos voltar milhares de anos, para uma época de guerras épicas, deuses irados e heróis lendários. A história se passa durante a Guerra de Troia, um conflito que, segundo a mitologia grega, durou 10 anos e teve como cenário a cidade de Troia, localizada na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. A principal fonte dessa narrativa é a Ilíada e a Odisseia, obras atribuídas ao poeta grego Homero, escritas no século VIII a.C. No entanto, curiosamente, Homero não descreve o famoso cavalo de Troia na Ilíada, ele aparece mais tarde em outras obras como a Eneida de Virgílio e textos gregos posteriores. A Guerra de Troia teria começado por causa de um episódio bem conhecido, o rapto de Helena, considerada a mulher mais bela do mundo. Ela foi levada pelo príncipe troiano Paris, o que enfureceu os gregos. Liderados pelo rei Agamenon, um vasto exército de guerreiros gregos, incluindo heróis como Aquiles, Odisseu, Ulisses e Ajax, atravessou o mar Egeu para sitiar Troia e recuperar Helena. No entanto, a cidade de Troia era impenetrável. Suas muralhas, segundo relatos, foram construídas pelo deus Poseidon e pelo deus Apolo, tornando-se uma fortaleza quase indestrutível. Por 10 anos os gregos tentaram invadir a cidade, mas sem sucesso, até que surgiu um plano audacioso e inesperado, o cavalo de Troia. O 10º ano da Guerra de Troia parecia interminável. Os guerreiros gregos estavam desgastados e a poderosa cidade, protegida por muralhas supostamente impenetráveis, continuava de pé. Foi então que Ulisses, Odisseu, conhecido por sua astúcia e genialidade, concebeu um plano tão ousado quanto inesperado: enganar os troianos usando o símbolo de sua suposta rendição. Os gregos começaram a construir uma estrutura colossal, um cavalo de madeira, cuidadosamente projetado para ser imenso, impressionante e oco por dentro. O tamanho do cavalo era proposital. Ele deveria simbolizar uma oferenda grandiosa e irresistível, um presente digno dos deuses. Afinal, o cavalo era um animal sagrado para os troianos, associado ao deus Poseidon, protetor da cidade. Uma estratégia perfeita para ludibriar os sentidos e o orgulho dos inimigos. Quando o cavalo ficou pronto, um pequeno grupo de soldados gregos, entre eles os mais habilidosos guerreiros, entrou em seu interior secreto, carregando apenas armas leves. Eles se preparavam para o ato mais audacioso da guerra. Em seguida, o exército grego simulou sua retirada. O acampamento foi incendiado e os navios desapareceram no horizonte, escondidos em uma ilha próxima, fora da vista de Troia. Ao amanhecer, os troianos encontraram a praia vazia, o acampamento destruído e no centro do campo, a imponente figura do cavalo de Troia. A cena era surreal. Eles acreditaram que o exército grego finalmente havia desistido, deixando para trás o cavalo como um símbolo de submissão e um tributo à vitória de Troia. Mas nem todos os troianos estavam convencidos. Entre os mais céticos estava Laocoonte, um sacerdote troiano, que alertou seus compatriotas com uma frase que se tornaria lendária: "Desconfiai dos gregos, mesmo quando trazem presentes." Ele insistia que o cavalo era uma armadilha e chegou a lançar uma lança contra o gigantesco artefato de madeira. Para o espanto de todos, o som abafado e oco confirmou suas suspeitas. No entanto, a fortuna parecia favorecer os gregos naquele momento. Segundo a lenda, Poseidon, que apoiava os invasores, enviou 2 serpentes gigantes do mar para atacar Laocoonte e seus filhos. O povo interpretou a tragédia como um castigo dos deuses, um sinal de que o cavalo realmente era uma oferenda sagrada. Ignorando os avisos, os troianos abriram os portões e, com grande esforço, arrastaram o cavalo de Troia para dentro das muralhas da cidade. Naquela noite a cidade estava em festa. Fogos, danças e celebrações tomaram conta das ruas de Troia. O vinho fluía, os risos ecoavam e o povo comemorava o fim de uma guerra que durou uma década. Enquanto os troianos caíam em um sono profundo, os soldados gregos emergiram do interior do cavalo. Silenciosos como sombras, eles abriram os portões da cidade para o exército grego, que havia retornado durante a noite. A cena era brutal. Os guerreiros gregos invadiram Troia, incendiaram suas casas, destruíram suas muralhas e massacraram seus habitantes. A cidade que fora intransponível por anos caiu em uma única noite, não pela força das armas, mas pela astúcia de um plano engenhoso.
O cavalo de Troia tornou-se o símbolo definitivo de estratégia, engano e subterfúgio, uma lição de que nem sempre a vitória é conquistada pela força, mas sim pela inteligência. A história do cavalo de Troia levanta muitas perguntas entre historiadores, arqueólogos e cientistas. Troia durante muito tempo foi considerada uma cidade mítica, uma mera invenção dos poetas gregos. Isso mudou no século XIX, quando o arqueólogo alemão Heinrich Schliemann realizou escavações na atual região de Izarlik, na Turquia, e encontrou as ruínas de uma cidade que parecia corresponder à descrição de Troia. Desde então, outros arqueólogos identificaram camadas de destruição que sugerem que Troia foi, de fato, atacada várias vezes ao longo de sua história. Uma das camadas, conhecida como Troia Sétima, apresenta evidências de uma destruição que poderia ter ocorrido por volta de 1200 a.C., uma época compatível com a narrativa da Guerra de Troia. Mas e o cavalo? Não foram encontradas provas físicas de um cavalo de madeira. Muitos estudiosos acreditam que o cavalo de Troia pode ser uma metáfora ou uma versão distorcida de um evento real. Algumas teorias sugerem que ele poderia representar um artefato de cerco, como um ariete ou uma torre de ataque camuflada. Outros defendem que o cavalo simbolizava uma traição interna ou um subterfúgio estratégico que permitiu a entrada dos gregos na cidade. Seja como for, a narrativa sobre o cavalo se tornou uma das histórias mais fascinantes da cultura ocidental. O cavalo de Troia, real ou não, se tornou um símbolo atemporal de engano, astúcia e guerra estratégica. Ele aparece em diversas culturas ao longo dos séculos e até nos dias de hoje, a expressão cavalo de Troia é utilizada para descrever algo que aparenta ser inofensivo, mas carrega uma ameaça escondida. Além disso, a história da Guerra de Troia influenciou profundamente a arte, a literatura e o cinema, inspirando grandes obras como filmes, séries e livros. Ela nos lembra que mesmo nas situações mais desesperadoras, a criatividade e a inteligência podem mudar o curso da história. A mensagem final é clara: nunca subestime o poder de um plano engenhoso. O cavalo de Troia é mais do que uma lenda. Ele nos desafia a refletir sobre a confiança, as estratégias e as consequências de nossas ações. E aí, você acha que o cavalo de Troia realmente existiu ou foi apenas uma lenda genial? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos históricos como esse. Até o próximo vídeo!